Olá, uma decisão histórica, segundo a classificação dos próprios ministros da Corte. Um julgamento com repercussão geral, que foi analisado a partir de um instrumento jurídico raras vezes utilizado pelo Supremo e até mesmo desconhecido por muitos, o habeas data. Ele foi discutido a partir de um recurso apresentado por uma empresa mineira que pediu acesso às suas próprias informações fiscais na base de dados da Receita Federal. A partir deste caso, não só a empresa em questão, mas todas as empresas e todos os cidadãos brasileiros deverão ter acesso aos dados fiscais próprios no cadastro da Receita Federal e outros órgãos estatais. Em ares democráticos, não há espaço para trevas. Nesse Estado constitucional e democrático, o caráter público é a regra, o segredo, a exceção. A administração pública se pauta pelo princípio da publicidade. O acesso às informações de contribuintes é um assunto que, à primeira vista, pode ser considerado polêmico e até preocupante para quem teme ter seus dados revelados na internet, por exemplo. Me preocupo muito. Isso é uma coisa pessoal, né? Ficar sendo divulgado na internet assim é muito difícil, né? Isso, né? Tem pessoas que têm maldade com isso, pode usar isso para má fé, né? Para não clonarem alguma informação minha, usarem para algum mal. Todo mundo tem acesso, né? Com os dados da internet, aí qualquer um pode pegar, pode fraudar. O CPF da pessoa já é tudo, né? Tanto é que meu ramo hoje, com o CPF da pessoa, a gente descobre tudo da vida dela. A gente se preocupa com isso. E diante dos inúmeros golpes na praça, ter informações como CPF, identidade e endereço divulgados na rede mundial de computadores não é nada confortável mesmo. Acho que nenhum brasileiro tem os seus direitos divulgados na internet ou em qualquer tipo de comunicação pública para expor a gente a qualquer coisa. Já basta nós ficarmos aí no SPC e Serasa sendo divulgado também em qualquer lugar. Qualquer contribuinte, qualquer cidadão que tenha qualquer tipo de documento ou que tenha seu nome inserido em qualquer órgão público ou sistema de cadastro público tem direito a saber o que está lá. Mas ao contrário daquelas informações que são divulgadas sem autorização, quando os dados fiscais são requeridos pelo contribuinte ou por uma empresa, por exemplo, a um órgão estatal, aí a regra muda completamente de figura. De acordo com a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal, esses dados fiscais devem ser fornecidos, sim, pela Receita Federal ou por órgãos do Estado, quando elas são requeridas pelo próprio contribuinte ou por uma empresa. No caso da esfera tributária, todas as informações são produzidas pelo próprio contribuinte. O contribuinte, quando faz sua declaração de imposto de renda, quando ele faz a declaração da sua empresa, esses dados são inseridos no sistema da Receita Federal. A resistência da Receita Federal em divulgar a uma empresa de Minas Gerais informações sobre a sua própria situação fiscal se transformou em uma batalha jurídica que foi resolvida recentemente pelo plenário do Supremo. A discussão chegou à Corte a partir da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que rejeitou o uso do habeas data para a divulgação de dados da empresa mineira. Ela queria saber informações sobre tributos recolhidos e dívidas fiscais registradas em seu nome entre 1991 a 2004. Os dados constam no Sistema de Conta Corrente da Pessoa Jurídica, o SINCOR. A Receita Federal negava o pedido, assim como o TRF1, que rejeitou o acesso por entender que o banco de dados do fisco não seria cadastro público. A decisão foi reformada por unanimidade pelo plenário do Supremo. A verdadeira finalidade prática desse habeas data, senhores ministros, é obter o relatório de pagamentos não alocados do SINCOR e utilizá-lo como prova de supostos pagamentos indevidos em futura ação de repetição de indébito. É que os pagamentos chamados não alocados, também designados
não vinculados ou disponíveis são expressões sinônimas, são os pagamentos feitos pelos contribuintes e que se encontram no sistema dissociados, desagrupados de um débito. Isto é, são pagamentos que, à primeira vista, e ressalta-se, apenas à primeira vista, encontram-se desvinculados de qualquer débito que o justifique. Além disso, as informações constantes do SINCOR são meras entradas automáticas advindas de diversas fontes externas, que não passaram ainda, não foram examinadas e tratadas por um auditor fiscal. Ou seja, elas não espelham qualquer posição conclusiva do órgão acerca dos débitos e pagamentos do contribuinte. Em verdade, essa discussão se assemelha, me parece, inclusive com a discussão travada no plenário sobre acesso à informação, no já famoso caso das biografias. O direito fundamental constitucionalmente assegurado compreende, pois, a busca, o acesso, o recebimento, a divulgação dos dados. É disso que se trata, de informação do próprio contribuinte. É preciso, senhor ministro, com toda a vênia, que haja transparência. Esta é uma questão simples de princípio da transparência, do princípio da publicidade e do princípio da moralidade. Não há que se ter segredos. A repartição pública não pode ter uma informação e se recusá-la a compartilhar com o contribuinte se ela diz respeito à vida fiscal dele. O contribuinte tem direito, sim, a saber as informações que constam em seu nome, desde que não estejam sujeitos a um procedimento sigiloso de caráter investigativo. Normalmente, esses procedimentos são feitos sob sigilo, são resguardados. Por quê? Porque a investigação é a favor do Estado. E que, se o contribuinte tiver acesso, ele poderá ocultar provas, ele poderá dar sumiço nos documentos que, por acaso, interessem à Receita. Então, sobre esses procedimentos, o contribuinte não teria acesso. Em termos processuais, esse caso pode ser considerado histórico, porque desde a Constituição de 1988, foi um dos únicos julgados pelo plenário do Supremo a partir de um habeas data impetrado na origem. O habeas data é uma ação que confere ao cidadão acesso à informação sobre seus próprios dados. De acordo com a Constituição Federal, deve ser utilizado para assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público e ainda para a retificação de dados. O habeas data é um instrumento jurídico criado com a Constituição de 1988, visando dar ao cidadão contribuinte, o cidadão brasileiro, o direito de saber informações sobre a sua pessoa que estejam sob o poder dos órgãos públicos, estaduais, federais ou municipais. Então, todo cidadão que tenha algum processo, que tenha alguma informação de seu interesse sobre sua pessoa e que esteja sob o domínio do Estado brasileiro, do governo federal, estadual, municipal, ele pode ter acesso a essas informações. É um mecanismo que era utilizado em 88 porque existia uma, vamos dizer assim, uma obscuridade com relação a vários documentos. Então, muitas pessoas que queriam pedir uma indenização ao Estado não pediam porque elas não tinham esse documento, e esse documento estava sob o poder do Estado. E aí criou-se na Constituição esse instrumento jurídico, que é o habeas data, visando as pessoas terem acesso a essas informações e acesso a esses documentos. A seguir, os votos dos ministros no julgamento que discutiu a divulgação de dados fiscais de contribuintes pela Receita Federal. Até já! Estamos de volta com o programa que apresenta uma decisão que pode mudar o padrão de atuação da Receita Federal brasileira. De acordo com a orientação do plenário do Supremo, o habeas data é um instrumento jurídico adequado para que contribuintes tenham acesso às suas próprias informações fiscais. A medida determina a publicidade de dados e vale para pessoas físicas e jurídicas. O Supremo foi provocado pelo recurso de uma empresa de Minas Gerais que recorria de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Essa empresa tentava em vão o acesso às informações da própria empresa junto à Receita Federal. No Supremo, o direito foi reconhecido. O relator rejeitou todos os argumentos da Fazenda Nacional para manter as informações do SINCOR em sigilo. A União alegou, entre outros argumentos, o de que o sistema seria de uso privativo da Receita Federal por reunir dados brutos que não espelham a realidade fiscal do contribuinte. Não tem por objetivo negar a seu próprio titular
o conhecimento das informações que a seu respeito estejam cadastradas junto às entidades depositárias. Pretende, na verdade, restringir a divulgação a outros órgãos que não detêm todas as informações, ou a terceiros que não titular dos dados registrados, porquanto não tem o condão de restringir o direito postulado. Aos contribuintes foi assegurado o direito de conhecer as informações que lhes digam respeito em bancos de dados públicos ou de caráter público, em razão da necessidade de preservar o status do seu nome, seu planejamento empresarial, estratégia de investimento, em especial a recuperação de tributos pagos indevidamente, dentre outras finalidades. Consectariamente, essas informações não são de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações da Secretaria da Receita Federal, mas dizem respeito ao próprio contribuinte. Ao interpretar de forma mais ampla o cadastro público previsto na Constituição, o relator entendeu que o SINCOR, o Sistema de Base de Dados da Receita Federal, se encaixaria nesse conceito. O texto constitucional não deixa dúvida de que o habeas data protege a pessoa não só em relação ao banco de dados das entidades governamentais, como também em relação aos bancos de caráter público geridos por pessoas privadas. E aí, fazendo remissão ao doutrinador José Afonso da Silva, afirma a Procuradoria-Geral da República. Entidades governamentais é uma expressão que abrange órgãos da administração direta e indireta. Logo, a expressão entidades de caráter público não pode referir-se a organismos públicos, mas a instituições, entidades e pessoas jurídicas que prestem serviço ao público. O relator rejeitou ainda o argumento do fisco de falta de interesse de agir do contribuinte, uma vez que o SINCOR, Sistema de Conta Corrente da Pessoa Jurídica, seria abastecido por diversas fontes externas, inclusive declarações fiscais das pessoas físicas e jurídicas. Por outro lado, o argumento da União, no sentido de que existiria falta de interesse de agir, já que as informações solicitadas pelo impetrante são as mesmas, já repassada pelo recorrente ao fisco, não se sustenta. Na atual sociedade de risco, os contribuintes estão submetidos a uma imensa gama de obrigações tributárias principais e acessórias, que implicam no pagamento de diversos tributos e o preenchimento de diversas declarações, o que por si só já seria suficiente para permitir o acesso a todos os sistemas de apoio à arrecadação. O direito subjetivo do contribuinte, amparado em dispositivo constitucional, não pode ser negado sob a argumentação de que a administração fazendária não está preparada para atendê-lo. Na verdade, a lógica é inversa, ou seja, a Fazenda Nacional deve adaptar-se para cumprir os comandos constitucionais, ainda que a isso haja um ônus administrativo. Este julgamento ocorreu no fim do primeiro semestre, no dia 17 de junho. A data marcou a primeira participação no plenário da Corte do ministro recém-possado no tribunal, Luiz Edson Fachin. Ele acompanhou o relator Luiz Fux e votou pela transparência de dados pela Receita Federal. Concluo do mesmo modo que o fato do próprio contribuinte ter fornecido informações constantes de banco de dados não enfraquece, senão reforça a ideia de que as conclusões delas extraídas devem ser objeto de acesso. Portanto, em se tratando desse tipo de registro, que não estão contemplados pelas hipóteses excepcionais, porque obviamente não está a se afirmar aqui um caráter absoluto, mas o que está a se dizer é que não se está diante de uma exceção, ao contrário, está diante da realização do direito fundamental ao acesso de uma garantia constitucional, por isso, com efeito, é caso de conhecer e dar provimento ao recurso. Acompanho o eminente relator. Presidente, também eu estou de acordo e acompanhando o voto do eminente Luiz Fux, tanto nos seus fundamentos quanto na sua tese. Eu sugeriria ao ministro Fux só um ligeiro acréscimo. O habeas data é instrumento processual adequado para a obtenção, vírgula, pelo próprio contribuinte, vírgula, dos dados concernentes ao pagamento, só para deixar claro que só o titular da informação é que pode postulá-la via habeas data. Eu cumprimento o eminente relator pelo voto trazido e o subscrevo na íntegra. Conheço e provejo recurso extraordinário. Mas gostaria também de destacar
que já é chegada a hora de termos no Brasil um Código de Defesa do Contribuinte. Tanto as pessoas naturais contribuintes quanto as pessoas jurídicas têm uma dificuldade enorme de acesso a informações e de relações com os órgãos públicos tributários, nos municípios, no Distrito Federal, nos estados e no âmbito da Receita Federal do Brasil. Não há mais razão para que aquilo que seja público não seja colocado em tramitação na internet e todos tenham conhecimento. E aquilo que é do interesse específico de um determinado cidadão ou de uma determinada empresa, como no caso tributário, em que há o sigilo, que essa pessoa também não possa se relacionar com o Estado através de uma senha, através de um certificado digital e ter acesso à repartição através dos meios eletrônicos. E o habeas data, no futuro, se Deus quiser, será algo do passado. A ministra Carmen Lúcia e outros integrantes do tribunal chamaram atenção durante o voto para a proposta original do habeas data, instrumento jurídico criado a partir da Constituição de 88. Quando o habeas data foi introduzida, esta terminologia foi muito enfatizada pelo professor José Afonso da Silva na Constituinte. Ele mesmo dizia que dentro de muito pouco tempo, depois da promulgação da Constituição, seria de parco uso, porque a gente pensava muito naquilo que se tinha guardado e que tinha sido um segredo durante o período ditatorial. Quer dizer, nós vemos que não. As sombras continuam permeando as estruturas de poder permanentemente, especialmente no que diz respeito à vida das pessoas. Justificam-se os longos votos e justificam-se porque nesses 25 anos eu não me lembro de ter julgado neste plenário um habeas data. Segundo lugar, presidente, é mola mestra na administração pública, não um mistério, mas a publicidade. A ministra Carmen Lúcia comparou ao voto de cabresto a negativa da autoridade pública em fornecer ao contribuinte informações que são dele próprio. Não é possível que alguém esconda de você mesmo, quer dizer, até parece um pouco surreal. Isso me lembra a história dos chamados votos de cabresto, que prevaleceu até a década de 50, pelo menos, contado pelo Vitor Nunes Leal com tanta leveza, mas também com tanta profundidade, quando ele dizia que as pessoas recebiam a marmita com um voto ali dentro e que quando a pessoa ia abrir a marmita, o coronel dizia, não, você não pode olhar o que tem aqui dentro, mas eu quero ver o voto é secreto, meu filho. Quer dizer, você vai chegar e perto da urna abrir, tirar sem olhar, que aí eu não sei nem o que diz a respeito de mim mesmo. Quer dizer, isso parece um pouco surreal quando nós levamos em consideração que estamos em 2015, com uma Constituição que vai fazer 27 anos e que, portanto, não é possível mais que um órgão público com a Constituição que temos, um habeas data garantido, e o que é mais? Uma grande mudança na estrutura e no modelo de administração pública brasileira, na qual eu estou acreditando, que é a Lei de Acesso à Informação. A mim me parece que é extremamente importante, acho até que esse julgamento é marcante nesse sentido, né? Todos nós estávamos ficando com a percepção, já foi dito também isso em relação ao mandado de injunção, né? Em algum momento se percebeu que o Instituto parecia não ter utilidade ou era de utilidade parca. Em relação ao habeas data, essa sensação, acredito, vem até os dias atuais. E, por incrível que pareça, demos um passo significativo agora com a Lei de Acesso à Informação e o habeas data continua a engatinhar. O habeas data, ele se presta não só ao acesso a informações que estejam no âmbito governamental, ou melhor dizendo, substituindo o vocábulo do preceito constitucional, no âmbito administrativo, e a informações, daí essa cláusula final de caráter público, a informações constantes de dados de pessoas jurídicas de direito privado.
Nós sabemos, senhor presidente, que a Constituição da República, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos, enunciou preceitos básicos cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível. O modelo político-jurídico que hoje deriva do texto constitucional rejeita o poder que oculta e não tolera, de modo algum, o poder que se oculta. E com essa vedação, o legislador constituinte pretendeu tornar efetivamente legítima, em face dos destinatários do poder, a prática das instituições do Estado. A exigência da publicidade dos atos que se formam no âmbito do aparelho de Estado, sabemos, traduz um princípio constitucional a que a nova ordem jurídica não permaneceu indiferente, senhor presidente. O tribunal fez ressalvas sobre os sigilos que já são estabelecidos pela própria Constituição da República, como sigilo fiscal, bancário ou de correspondência, mas deixou claro que quando se tratar de um pedido de informações sobre a própria pessoa solicitante, não há motivo para sua negação. Portanto, vejo que há não apenas uma pletora, diria assim, de normas constitucionais regulamentando esse importantíssimo direito, mas mesmo outras regras infraconstitucionais e uma jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de garantir esse direito primordial que é o acesso às informações por parte dos cidadãos que estão sob a guarda do poder público ou mesmo de entes privados quando estas tenham um interesse mais geral. E a partir deste julgamento, na prática, não será mais permitido que o fisco se recuse a fornecer informações fiscais do contribuinte sob alegação de sigilo. Na área de esfera tributária, que é o caso do habeas data, existe o sigilo fiscal. Nenhum contribuinte tem acesso às informações de outro contribuinte dentro da esfera tributária, da esfera fiscal, em qualquer sistema da Receita Federal. O contribuinte também tem acesso a seus dados através de sistemas de informação da qual o contribuinte poderá verificar, retificar sua declaração, modificar informações, apresentar documentos. Agora, no caso desse sistema, for um sistema em que esteja sendo preparado uma investigação ou esteja em curso uma investigação sobre o próprio contribuinte, esse sistema ele não terá acesso. No próximo bloco, conheça a tese fixada na decisão para repercussão geral. Até já! O direito de todo cidadão brasileiro e de empresas de ter acesso por meio do habeas data aos dados tributários próprios. É essa a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que é tema do programa de hoje. Você acompanhou no bloco anterior que, por unanimidade, o Supremo definiu que, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, os órgãos públicos devem observar a publicidade como preceito geral. Com isso, os ministros decidiram pelo uso do habeas data como instrumento adequado para obter informações em órgãos de arrecadação federal e da administração local. A tese fixada para fins de repercussão geral é a seguinte: o habeas data é a garantia constitucional adequada para obtenção pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. Nesse caso, uma empresa de Minas Gerais pretendia, junto à Receita Federal, verificar os pagamentos feitos em duplicidade para compensação de débitos. Mas no julgamento, ela conseguiu muito mais. Abriu caminho para uma relação transparente entre o fisco e o contribuinte, pessoa física e jurídica.
esse tema tem sido suscitado, tem sido debatido, tem sido analisado no plano do direito comparado. Nós sabemos, mesmo que envolve nos aspectos mais expressivos da tutela jurídica dos direitos de personalidade. A garantia de acesso a informações de caráter pessoal constitui um natural consectário do dever estatal de respeitar a esfera de autonomia individual, que torna imperativa, muitas vezes, a proteção da intimidade. Esta nossa Suprema Corte não só tem historicamente garantido de forma mais ampla o direito de obtenção de certidões junto à administração pública, mas vem evoluindo no sentido de garantir esse direito mesmo em searas dantes ainda, de certo modo, impenetráveis às pessoas, ao cidadão. E eu me refiro à já famosa súmula vinculante 14, que assegura ao defensor, no interesse do representado, acesso amplo aos elementos de prova que já documentados figurem em processo investigatório, em procedimento investigatório. Então é a garantia constitucional de que você pode acessar qualquer informação sua, em qualquer esfera de poder e em qualquer situação dentro dos órgãos da administração pública federal, municipal e estadual. Desde que esses documentos que você, ou essas informações que você tem acesso, não afetem a segurança nacional ou não estejam sendo investigados por uma questão de crime. Quando existe um crime praticado pelo contribuinte e que o Estado está investigando para ver o alcance desses crimes ou qual é a natureza desses crimes, e aí esse procedimento não pode ser divulgado para o contribuinte. Por quê? Porque isso prevalece o interesse do Estado sobre o interesse do privado. Agora, quando isso não ocorre, o cidadão tem direito e pode e deve utilizar esse instrumento visando garantir o seu direito constitucional de acesso à informação. E assim nós terminamos mais esta edição. Se você quer entrar em contato com a produção, sugerir um tema, é só enviar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!